Retornando com o programa Redação no Ar desta sexta-feira para falar sobre turismo, especialmente sobre o retorno dos passeios do barco Cisne Branco aqui na nossa região. Mas temos outras pautas também que vamos abordar com o gerente comercial da operadora Libreloto Tour, o Luiz Eurico Libreloto, porque tivemos uma definição ontem, nova diretoria do Conselho de Turismo de Lajeado, o Contur, sendo presidido agora pela Cristiana Garcia, o Libreloto que faz parte desse grupo também. Tem o turismo aqui por Lajeado, esse roteiro que foi definido e que vai ter a primeira turma na semana que vem. Então tem muita pauta legal aí para a gente falar cada vez mais, né? O turismo presente aqui na nossa região. E aí, Libreloto, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez à programação da Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Independente, né, os nossos colegas aqui que estão na mesa. E é sempre um prazer estar aqui, né, Ricardo, trazendo novidades e trazendo a questão do turismo do Vale do Taquari, principalmente agora na nossa cidade que está borbulhando, né, com a eleição do Contur, né, com o roteiro que vai ser agora dado o pontapé inicial e trazendo a novidade do Cisne Branco, né. Pois é, vamos lá para as datas então do Cisne Branco, que vai retornar aqui para a nossa região. Até se falava já de ele estar mais presente ainda, tem essa possibilidade, vai ser um período curto, como é que vocês estão trabalhando? A demanda do Cisne Branco em Porto Alegre é muito grande, tá? Então a gente tem que pegar uma lacuna na agenda deles, porque eles não param, né? É praticamente de segunda a segunda. Então, quando eles têm uma brechinha, a gente vai já namorando o pessoal da administração do Cisne Branco para que eles permitam para nós trazer o barco para cá. A princípio, é uma saída no primeiro semestre e segundo, né? Seria importante ele estar mais aqui para movimentar o Rio Taquari, que é o nosso carro-chefe do turismo, né, digamos, fluvial. E nós temos agora, porque ano passado na Expo Vale, muita reclamação que eles não conseguiram fazer o passeio. Não deu tempo, ou não estavam aqui, estavam passeando e queriam fazer. Viemos para Páscoa, 1.200 pessoas, quase 1.300 pessoas aí passearam e a mesma reclamação, não conseguimos fazer o passeio do Cisne. Ou eu não sabia que o Cisne estava vindo, ou agora que vocês saíram que eu soube que o Cisne estava. Né? Então, chegou esse feedback para nós. E quando o Alício da Assunção, que faz parte aqui do Grupo Independente, veio com o Cisne Branco de Porto Alegre a Lajeado, né, até hoje ele disse que foi um dos vídeos mais bombados, né, 50 mil visualizações em um dia ou 2 dias, contando essa história do Cisne Branco de Porto Alegre a Lajeado. Então nós novamente entramos em contato com a administração do Cisne Branco para trazer para cá. E nós vamos ter aí, então, no dia 15/11, passeio de Porto Alegre a Taquari, Taquari-Lajeado, ou para quem quiser se aventurar, às 12 horas dentro do Cisne Branco, de Porto Alegre a Lajeado. Dia 16 ele vai estar ancorado, então, uma novidade vai ser em Estrela, não vai ser em Lajeado dessa vez. Vai estar aqui, vai estar no Vale igual, mas vai estar do lado de Estrela. Ancorado em Estrela, do dia 16 ao dia 19. De onde a saída? Do Porto. Vai sair do Porto. Praticamente só do outro lado, né? Só atravessa o rio. Isso. Okay. E Luiz, vai ficar sempre ali, sempre ancorado ali? Sempre ali. No dia 16 a gente vai ter uma proposta que vai ser no Parque da Lagoa, né, em Estrela. Que ele vai estar para ser inaugurado nesse dia, tudo mais. Então a gente vai estar... É um lugar legal também. Né? Ali é 16, daí tem 17, 18 e 19 ainda por aqui, né? Isso aí. E dia 20 ele retorna para Porto Alegre. Porque sempre saindo de Estrela? Sempre saindo de Estrela. Sempre do Porto. E Luiz, para quem nunca conseguiu ainda fazer o passeio, quem não conhece, o que tem de tão diferente e atrativo que chama a atenção? Porque você citou a Expo Vale no passado e foi um sucesso, né? Logo já não tinha mais ingressos disponíveis, o pessoal quer mesmo participar e ter essa experiência. Sim. O diferencial é que ele é um barco que tem praticamente 50 anos. Ele foi fabricado exclusivamente para o turismo naval, projetado. É o único barco que tem uma cozinha estrutural dentro dele, tem uma pista de danceteria, né? Tem um restaurante até para 80 pessoas sentadas e ainda tem um deck panorâmico. Então, assim, o diferencial dele é que tu pode circular pelo barco em 3 decks, né? E tendo todo um suporte como se você estivesse fora da água. Mas o bacana é você conseguir ver toda a estruturação da nossa cidade ou das orlas que a gente vem passando por dentro de uma visão que a gente não tem. Normalmente, quem é que vai para dentro da água para olhar a cidade de dentro da água para fora? Ninguém. Né? Ou quem está nas marinitas, ou quem está numa lancha,
Mas no dia a dia as pessoas não têm essa visão da água de dentro do Rio Taquari para a orla da nossa cidade. Então esse é o diferencial. E a gente vê que e teve pessoal que fez na Expo Vale e repetiu em abril e disse que se ele tivesse de novo, eles iriam fazer de novo, né? Porque eles vão buscando as temáticas. Aquele que fez o passeio de 1 hora já buscou o happy hour. Aquele que não vai fazer o happy hour vai buscar com o almoço. Né? Então, as 2 saídas com almoço de abril foi um sucesso. E né? como é que serão as opções de passeio? Qual é o trajeto, tempo e também horários, essa questão toda, se tem alimentação ou não? Então, nós temos assim, no dia 15 de novembro, ele vai sair de Porto Alegre para Lajeado. Pode parar no meio do caminho, Taquari, e ali você vai ter, então, a opção com almoço e com um café, por ser 12 horas de navegação. E ali também nós vamos ter uma estruturação de música ao vivo, fazer um entretenimento também. Porque Mas esse almoço e café é no Cisne Branco mesmo ou fora? dentro do Cisne Branco, navegando e comendo, né? Ele não vai parar. Não vai parar, segue a viagem. Segue a viagem. Para quem não conhece o Cisne Branco, eu acredito que seja a maioria das pessoas, embaixo tem uma danceteria. Aí no nível do mar ali, tu olha pra fora, tu vê água ali tem um lugar pra pessoa fazer a refeição, né, que é fechado, e em cima você pode ficar ali ao ar livre também acompanhando. Acho que tem gente que come lá em cima também, se quer, né, Liberdoto? Mas são 3 andares que as pessoas podem curtir ali do Cisne Branco. Bacana que tu comentou isso, Ricardo, porque ano passado, tanto na Sexta-feira Santa como no Domingo de Páscoa, muitos acabaram se servindo, e como não tinha aquele sol forte, estava nublado, tava o panorâmico quase cheio das pessoas se alimentando lá. Aí que queriam repetir, desciam de novo, se serviam e subiam. Né? Então foi muito bacana ver essa questão lá. Então, assim, era famílias fazendo a confraternização de aniversários, né, da Páscoa ou da própria Páscoa mesmo, então, e lá em cima bombou, né? Se fosse um sol forte já não daria, né? Mas o pessoal optou sim em fazer a refeição no panorâmico. Tá. E aqui assim, para quem ficar só no trecho aqui da região... No dia 17 nós vamos ter... Observamos uma coisa, que os passeios da manhã são os passeios mais fracos que a gente tem. Então esse ano a gente vai focar o quê? Escolar, né? Na parte da manhã, grupos de empresa que queiram fazer uma confraternização dos seus funcionários ou fazer uma promoção. Né? Nós já temos aí umas 3 empresas que já entraram em negociação conosco para sortear para os seus clientes ou fazer algo temático dentro do Cisne Branco, dentro dos horários. Né? Então a gente vai deixar aí os horários da manhã mais para esse fim. E os horários de passeios abertos vai ser às 14, às 15h30 e às 17 horas. Esse vai ser o passeio de 1 hora, saindo do Porto de Estrela e indo até a escadaria da antiga Polar, né? E depois retornando. Então esse vai ser o passeio tradicional que a gente vai ter do outro lado do rio, focando um pouquinho a história do lado de Estrela, não perdendo a história do Rio Taquari, mas vai ser do Porto à escadaria. E aí esse não tem café, almoço, não, porque é mais curtinho. É o mais curtinho, né? É o passeio que o pessoal procura para fazer, para conhecer como é o Cisne, para saber como funciona o Cisne e também para fazer a sua primeira experiência. E aí depois nós temos o Happy Hour. Esse é o passeio que bomba e lota logo, né? Esse a gente já teve a experiência. Ele tem direito a um drink, ele vai ter direito a música ao vivo, né? Então ele tem um passeio de 1h30, ele já tem 30 minutos a mais. E ele então vai se alongar um pouquinho mais do que a escadaria. Provavelmente ele vai até o Parque da Lagoa, né? E sobe novamente. E a gente tem depois, dia 19, com o almoço. Então essa edição vai ser uma saída só com almoço. Claro, isso é que dia da semana? Dia 19 é um domingo. Domingo. Preços e como as pessoas fazem para comprar? Já podem, a partir de segunda-feira, entrar em contato com as agências do Vale Taquari, agência de viagens, né? Qualquer agência vai ter os pacotes do Cisne Branco para venda. Ou no tradicional telefone do WhatsApp para tirar as famosas dúvidas e informações, né? O 519-8165 9677 519-8165-9677. Esse é o telefone que a gente disponibiliza para o pessoal poder, então, fazer. Questão de valores, tá? Nós vamos ter aí o passeio de 1 hora por R$ 55,00, né? Ele subiu um pouquinho, se a gente vai ver em 2 edições ele estava um pouco menor, mas o custo para trazer o barco para nós, agora no segundo semestre, subiu em torno de R$ 13.000. Né? Então,
de um valor que nós tínhamos de negociação, houve aumento. Então, a gente tem que repassar o aumento também, infelizmente. Então, o passeio de 1 hora vai estar em torno de 55 para o adulto, 45 a criança. Com o almoço, nós vamos ter R$ 138,00 e R$ 98 a criança, né? Criança a partir de que idade que paga? De 5 a 10 anos. Né? O de 1 a 4 tem que estar acompanhado com um adulto pagante. Porque no barco funciona da seguinte maneira. A partir de 2 anos, a Marinha do Brasil já conta como passageiro. Tá? Então, quer dizer, eu tenho 300 vagas. Se eu deixar reservado para 20 crianças de 1 a 4 anos, eu não tenho mais 300 vagas. Né? Eu tenho só 280 vagas para vender. Então, nós temos essa quebra também. São 300 vagas ali? São 300 vagas. É, gente. É bastante. Em cada passeio? Cada passeio podemos colocar 300. A gente trabalha numa questão de qualidade. A gente nunca lotou com... Uma vez a gente lotou porque era uma empresa fechada que pegou 305 pessoas, mas era tudo adultos. O restante a gente sempre tenta colocar em torno de 150 pessoas, 160, para as pessoas poderem circular no Cisne Branco, aproveitar a estrutura da danceteria, de conhecer o restaurante, fazer um picadinho, né, ir no panorâmico. Então tem toda essa parte. Luiz Eurico Librelotto, gerente comercial da operadora Librelotto Tour. Deixa eu fazer uma pergunta, por mais que a gente esteja falando e valorizando aqui o Cisne Branco, mas por aquilo que você falou na abertura da nossa conversa. E eu estive recentemente em Porto Alegre, cada vez mais a orla do Guaíba, ela é ocupada pelas pessoas, turistas, pessoas da capital mesmo, e eu vi ali, tinha o Cisne Branco, tinha outros catamarãs passando, é muito comum que as pessoas queiram fazer o passeio por lá, então cada vez vai ser mais difícil de o Cisne Branco vir para cá, como você falou. Se ventila a possibilidade de alguém daqui, ou pegar um outro barco de um outro local, ou até mesmo, enfim, construir um barco que talvez não tenha as mesmas condições que o Cisne Branco, que é um espetáculo à parte, mas que eu imagino que as pessoas que façam esse trajeto, o principal seja estar dentro do rio e olhar do lado de dentro para fora. Isso é cogitado aqui pela região, vendo que está dando certo essa movimentação, pegando mais ou menos na ideia do trem dos vales, né, que começou com menos viagens e cada vez mais tem aumentado esse... Procura fazer com que seja definitivo, porque eu imagino que tendo todo o final de semana passeio de barco aqui, no nosso rio, ia ter procura. Com certeza, Ricardo. A gente tem... Até agora ninguém sinalizou para nós a montagem de algum barco, alguma coisa nesse sentido. Até porque não deve ser barato também, né? Hoje a gente, olhando barcos à venda, com condições de navegação, tudo mais, não perto da estrutura do Cisne Branco. Está em torno aí de 1 milhão, né? Então, para te fazer vários passeios aqui na nossa orla, requer um bom investimento. Então, tu vai sair aí de 1 milhão para cima para pegar toda a documentação, papelada, ganhando o certificado da Marinha do Brasil, ganhando o certificado da Marina. Então, tem que ter um capitão, tem que estar legalizado. Então, não é só colocar um barco e alguém saindo pilotar. Tem um monte de normas e leis que tem que ser cumpridas. Então... seria bacana, talvez não do porte do Cisne Branco, porque são 300 pessoas. Ele precisa, no mínimo, para ele se movimentar no Rio Taquari, em torno de 120 pessoas cada saída. Né? Então, se um barco aqui, se a gente tivesse com a capacidade de 50% do Cisne Branco, ele já não precisava mais 120 pessoas. Vai precisar de 60 pessoas para a navegação. Aí sim, aí acredito que seja viável. Mas isso dependeria de uma empresa privada querer fazer um investimento? Ou como poderia se tornar viável? Praticamente o turismo, todo ele no nosso Vale Taquari, ele é privado. Dificilmente alguma instituição, né, tipo prefeituras, vão investir num barco para fazer esse tipo de coisa. Nós vamos ver recentemente Porto Alegre, que tinha os ônibus da linha turística, né, e acabou sacando fora. Né, terceirizou esse serviço e fez uma licitação para outras empresas abrir. Porque para eles não é viável administrar um trade turístico. Né? Então, vai ter um ponto aberto, né? Mas um empreendimento que tu precisa ter manutenção, precisa ter uma rotatividade de pessoas, e o final de semana para o turismo é o que rende. E aí tu colocar um funcionário público a trabalhar no final de semana, às vezes não dá muito certo. Né? Não que eles não trabalhem, não queiram me entender mal, mas é um momento de lazer. Turismo o pessoal tem que gostar, porque enquanto que o outro está descansando,
alguém tem que estar trabalhando para isso acontecer. Né? Alguém tem que promover esse lazer para o pessoal no seu dia de folga também. Mas, de repente, uma parceria entre outras empresas privadas ou até mesmo uma participação pública seria possível. Sim, seria possível. Para mim, como trabalho há 22 anos nessa área do turismo, e a gente vê que já esteve em Lajeado, nós tivemos 2 barcos, né? O Lady Day 1, Lady Day 2, né? Que era da empresa Scherer, que ficaram aí praticamente 3 anos na nossa orla navegando no Rio Taquari. Talvez a questão que não deu certo porque foi 2 barcos. Talvez se tivesse ficado num barco único, teria tido essa repercussão, essa navegação. E até mesmo, há quase 20 anos atrás, a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje do Rio Taquari. A gente não vê o pôr do sol do Rio Taquari como a gente via 20 anos atrás. Hoje a gente valoriza o pôr do sol no Rio Taquari. A nossa orla do lado de Lajeado está toda ela reformulada. Vamos ter aí praticamente 1 quilômetro para percorrer na orla caminhando. Agora vamos olhar para o outro lado de Estrela. Não sei se alguém já foi caminhar ali. Nós tivemos os silos pintados com 3 pessoas que fizeram um trabalho magnífico ali, que no pôr do sol, né, tu vê um reflexo diferenciado. Agora a própria Estrela anunciou e está fazendo a pintura toda do porto, contando a história da cidade de Estrela. Já estão todo ele já desenhado, já tem ganhando vida nessa parte ali. Então, se tu vier para Lajeado, tu vai poder olhar uma história de Estrela. Se tu vier de Estrela, tu vai olhar a orla de Lajeado sendo construída, né? Então, tá caindo de maduro. Liberloto, falando agora sobre Lajeado, sobre o Contur, ontem teve eleição, Cristiana Garcia, que é muito ligada ao ramo gastronômico, foi eleita presidente, ela vai assumir então no lugar do Alício de Assunção, nosso colega aqui que era o presidente do Contur por 2 anos, e em Lajeado tem uma grande movimentação também, né, e você faz parte disso, dentro de um roteiro que foi criado aqui para dentro de Lajeado e que vai ter a sua primeira a edição aberta ao público, porque já teve um teste, né, que foi feito, mas a primeira edição aberta ao público na semana que vem. Isso. Ricardo, é bacana falar sobre isso. O Contur ele vem se movimentando antes da pandemia e pós-pandemia, né? Então, o Alício estava agora na gestão e foi feito bastante coisa. Uma delas foi a contratação da nossa empresa para fazer resgatar o roteiro turístico de Lajeado. Então, ontem nós tivemos a eleição com a Cristiane Garcia sendo eleita. Ela está também dentro do roteiro gastronômico que está sendo criado em Lajeado, que isso é importante, ganhando uma vida esse roteiro gastronômico. Nós temos também o roteiro cervejeiro, que ambas as duas já passaram pela Câmara de Vereadores. E o Contur agora ele vem com muito forte, vem com mais maduro também. Porque antes não se falava do Contur. A gente vai falar do Contur, pouco se falava sobre ele. Agora não, hoje se fala do Contur, já fala do Conselho Municipal do Turismo, para que serve. Há 4 anos atrás, tínhamos que estar implorando para as pessoas irem para o Contur para fazer uma eleição. Né? Agora não, agora nós já temos quórum para isso, já temos formado uma direção, formado um grupo que está realmente buscando o crescimento de Lajeado. Né? Tanto no Vale como no expandir nacionalmente, né? Porque uma coisa puxa a outra, né? Já aproveita e fala também como as pessoas fazem para contratar ou para participar, não sei se são só grupos fechados, né? Desse roteiro aqui de Lajeado. A princípio, nós estamos trabalhando com grupos fechados para o roteiro de Lajeado. Né? E para nós foi uma satisfação estar dentro desse sonho de resgatar o turismo de Lajeado. Né? Lajeado já esteve no patamar turístico, já teve roteiros e por alguns anos foi mudando o foco, né? O que aconteceu também em outras cidades. Não foi só exclusivamente Lajeado que fez isso. O despertar do Cristo Protetor, acho que despertou em todas as cidades aquele movimento do turismo, aquele movimento do bem receber e do bem acolher quem vem de fora. Né? 470 mil pessoas passaram dentro do Vale Taquari ano passado, em 2022. Então, diferentes, pessoas diferentes. Pessoas diferentes. É 1.700.000 que estiveram aqui, né? Ou 1 ou 2, 3 dias que estiveram aqui. Então, assim, se nós pegarmos esses números, é um bom público. E por onde é esse roteiro de Lajeado? O roteiro de Lajeado vai ser agora inaugurado oficialmente por pessoas lajadenses. Ou seja, são mulheres que vão estar conhecendo o roteiro, botando o seu viés, né, colocando os seus olhos dentro do roteiro.
e vai então pegar um apanhado geral. Então, dia 3 de agosto, nosso primeiro grupo, não é um grupo free, não é um grupo fan tour, é um grupo que o pessoal realmente acredita no potencial de Lajeado, vai pagar cada empreendimento para receber. Nós vamos receber eles com um café da manhã, né, na Zotter Pooper, conhecendo o Colipag, conhecendo esses produtos que ela trabalha lá com dentro um pedacinho do rural dentro de Lajeado, que a gente fala. O Jardim Botânico, que também nós vamos estar visitando com eles. Temos aí, resgatamos a história das gemas de Lajeado, tanto que o hino de Lajeado conta, né, a história das gemas. Então, nós temos o Berté Pedras e Joias, que a gente vai visitar, onde que eles vão poder, então, ver um pouquinho desse trabalho de pedras e orifes juntamente. Nós temos uma cantina em Lajeado que fabrica seu próprio vinho, a sua própria espumante, ou seja, não precisamos ir na serra, nós temos em Lajeado, propriamente dito. Nós temos aí um varejo de suculentas e plantas ornamentais, né, que hoje só no Instagram deles são quase 3.000 pessoas, né, um bom movimento, então eles têm isso aí. E temos a Orla do Rio Taquari, que não podemos deixar fora, temos o Parque Histórico, que também não vamos deixar fora, temos a Ponte de Ferro, que, né, conta essa história também de Lajeado, saindo a uma balsa, vindo esses ferros da Alemanha, para poder então ser resgatado toda essa questão. Casa de Cultura também tá? A Casa de Cultura, Ricardo, nós temos um grande detalhe, que além ela é Casa de Cultura e Museu. Para nós, é um prazer ter ela junto conosco. Só que hoje, sexta-feira da tarde, ela fecha às 14 horas. E ela só abre na segunda-feira. Né? Então, ela não está aberta no final de semana. Então, nós não podemos colocar um empreendimento que não vai receber os turistas. Podemos passar, podemos falar sobre ela, mas não podemos ter acesso a ela. Mesmo que né? o passeio seja durante a semana, quando ela seja Não, aberta. durante a semana aberta, ok. Aí dá para encaixar. Sim, porque foi o nosso primeiro presídio, né? Foi a primeira... Né? Tem uma história grande ali dos moradores da época. E né? o custo, como é que as pessoas fazem para contratar esse passeio? Pode... Vai no ônibus? Vai num ônibus, né? A gente agora vamos fazer o teste com um micro-ônibus. São 23 mulheres, né? 23 pessoas, né? Que vão conhecer o roteiro, vão dar sua informação, seu feedback no ponto final. Até a Infosul está elaborando um questionário depois no final. E a partir desse feedback podem ter algumas alterações, adaptações, ou está fechado o roteiro? Não, o roteiro não está fechado. Tá? Então, ele está em construção. Assim, nós sabemos que tem muitos empreendimentos que eles estão em formação, tem muitos empreendimentos que estão se adequando para entrar no roteiro, e é isso que nós estamos buscando, né? É não fechar. Quanto mais empreendimentos, melhor. E valores? Hoje uma negociação com transporte vai ficar em torno de uns R$215. 215 por 215. pessoa. Aí você vai ter direito a um café, né, rural, que a gente está chamando de café rural, com produtos orgânicos, produtos que não usam produtos agrotóxicos, né? Então isso é bacana. Vamos ter então essas visitações nas pedras, nas suculentas, uma degustação de vinhos, e também temos o almoço incluso dentro disso aí, né? E o telefone de contato é a CECEL, Secretaria de Secretaria Cultura e de Turismo, isso aí. Tá certo. E daqui a um tempinho, né, queremos já também formatar para deixar nas agências de Lajeado. Cada agência de Lajeado ter o seu potencial. Nós agora, depois do dia 3 de agosto, queremos voltar com a negociação com a CDL, que tem um CDLinho, e abrir para a comunidade. Abrir um sábado, onde que a gente vai abrir inscrições com um valor de custo baixo ou, se possível, quase zero, para que 40 ou 50 pessoas, com a capacidade do CDLinho, para a gente fazer esse tour inaugural com os cidadãos lajadenses nesse sentido. Né? Tá bom, obrigado. Luiz Eurico Librelotto, gerente comercial da operadora Librelotto Tour, falando sobre passeios de barco do Cisne Branco, então retornam em novembro, mas também o início desse roteiro turístico aqui de Lajeado na próxima semana e ainda mudanças, né, para o melhor no nosso turismo aqui do município de Lajeado. Muito obrigado e um bom final de semana. Obrigado ouvintes, né? Estamos à disposição e não esqueçam, né? O Rio Taquari, ele é bonito em todo o tempo. E pegar um pôr do sol ali, então, é sensacional. Convido a todos, né, que não conseguiram fazer o passeio a buscar, então, né, o seu lugar no barco. E aqueles que já fizeram,
então podem repetir novamente. E vamos repetir aqui o telefone, porque já teve o Jairo, lá de Santa Clara do Sul, que pediu o telefone para a gente repetir aqui. Então vamos passar para quem mais estiver na audiência, quiser fazer o contato, especialmente a partir de segunda, né? Mas se quiser mandar recado hoje, daqui a pouco fica lá armazenado. 98165 9677.